Olá, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai a todos vocês. Estou eu aqui passando para deixar um devocional da parte de Jesus Cristo, aonde Ele colocou nos meus pensamentos uma pergunta para mim compartilhar com vocês. E a pergunta é: como ou de que maneira eu e você estamos apresentando ou manifestando o reino dos céus para as pessoas? E a palavra que Deus me direcionou se encontra lá em Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Se encontra no Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 12, que diz: a vida como um culto espiritual. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Estava eu aqui folhando as Escrituras e o Senhor me fez eu parar nesse texto. E aí o Espírito de Deus, como eu gosto de conversar muito com meu amigo, ele me questionou como eu estou apresentando o reino dos céus para as pessoas. E me trouxe até a esse texto de Romanos, onde eu li agora para vocês, para eu e você entender. Assim como Paulo naquela época, ele rogava, ele implorava aos irmãos. Quando diz irmãos, são pessoas que depositavam a mesma fé em Jesus Cristo. Ele implorava ao Senhor pelas misericórdias de Deus, porque ele sabia que algumas pessoas, por mais que ele ensinava, por mais que ele mandava cartas, por mais que as pessoas falavam que acreditavam em Jesus, ele sabia que a grande maioria também não conseguiam manifestar a presença de Deus ou o reino dos céus para as pessoas. No versículo 2, ele dá uma exortada dizendo: não vos moldeis ao sistema deste mundo. Dizendo, uma vez que você aceitou e confessou Jesus Cristo, uma vez que você se torna discípulo de Jesus, não simplesmente crente, mas discípulo de Jesus, não é mais o mundo que tem que te moldar, mas sim a pessoa do Espírito Santo que tem que te moldar. Se eu e você não deixar o Espírito de Deus nos moldar, nós nunca, preste atenção no que eu vou falar, nunca vamos experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Mas como você está apresentando, assim como eu, o reino dos céus? Sabe, a Bíblia Sagrada diz, nos Evangelhos, em especial em Lucas, que apareceu um homem enviado de Deus que se criou no deserto. Seu nome era João Batista. João e Batista porque ele batizava as pessoas nas águas. Isaías já tinha profetizado que Deus enviaria João para ser a voz do que clama no deserto, que ia preparar e endireitar o caminho para o Senhor.
E João Batista, ele fez com excelência o ministério, manifestando o reino dos céus para as pessoas, a tal ponto que, pelo poder da palavra de Deus, as pessoas iam aceitando Jesus Cristo, iam se batizando para a remissão dos pecados. Mas a preocupação de João não era simplesmente as águas batismais, não. A preocupação de João era a transformação das pessoas. Porque, infelizmente, existem inúmeras pessoas que simplesmente, sem medo de falar, simplesmente se banham num rio, numa piscina, e a sua vida não é transformada. Por quê, pastor? Porque não deixam o Espírito de Deus convencer das dificuldades, lutas e pecados que vive. Então João Batista, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele fala assim: produzir frutos de arrependimento. Aí ele prepara o caminho e de repente chega quem? O nosso Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo, dizendo e pregando o mesmo evangelho de João Batista, o evangelho do arrependimento. O que eu entendo com isso aí? Se você não entender e não compreender o que é o evangelho do arrependimento, tenha toda a certeza, você não será transformado de dentro para fora. A palavra arrependimento significa metanoia, transformação de mente. Então, o que Paulo estava falando em Romanos, também casando com a vida de João, estava falando que sem arrependimento não tem como eu e você manifestar o reino dos céus para as pessoas. Existe inúmeras pessoas, independente da denominação, independente da igreja, da placa, inúmeras pessoas que estão anos e anos dentro de uma igreja e não foram transformados pelo poder da palavra. Não deixam o Espírito de Deus convencer, ou pior, querem viver simplesmente de cultos e cultos. E o apóstolo Paulo nos ensina que não devemos viver simplesmente de cultos dentro da igreja. É necessário sim nós estarmos na eclésia, na igreja, para nós aprender. Mas nós não podemos ter a nossa expectativa somente em 2 dias nas semanas, esperando esses dias chegar. O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, um culto racional, todos os dias. Quando você abrir os seus olhos, você já tem que estar começando prestando um culto a Deus, na direção do Espírito Santo de Deus. E é tão lindo quando você vê pessoas sendo transformadas pela semente da palavra que você libera numa terra muitas vezes sem fertilidade para muitas pessoas, mas para Jesus, aonde a pessoa deixar o coração pedrificado, deixar o Espírito Santo trabalhar, tenha toda a certeza, haverá transformação de mente, no corpo, e haverá um culto racional, não somente um culto de liturgias, como muitos fazem, vivendo de 2 a 3 dias por semana. Mas como, ou de que maneira, você está apresentando o reino dos céus para essas pessoas? A religiosidade diz que quem tem que apresentar para as pessoas são os líderes religiosos, são os pastores, obreiros, e eu te digo não, a palavra diz que não. A Bíblia Sagrada, quando Jesus envia eles, dá uma ordem de pregar o Evangelho, naquele momento não existia nenhum apóstolo, naquele momento não existia nenhum pastor, nenhum presbítero, naquele momento existiam discípulos do Senhor. Antes de você ser um diácono, antes de você ser um apóstolo, um pastor, um missionário, você tem que ser discípulo. Discípulos geram discípulos para o Senhor.
Discípulo sabe que é necessário, antes de eu ensinar, eu sentar para aprender. Então, infelizmente, existe grande maioria das pessoas evangélicas que não dão credibilidade ao ensino da palavra. E aí, são convencidos muitas das vezes por heresias, por fábulas, como diz o apóstolo Paulo, com facilidades. E por que muitas das vezes não dão tempo às escrituras sagradas, ao ensinamento? Porque sabe que é a palavra que nos transforma, sabe que é a palavra que nos purifica, sabe que é a palavra que nos santifica, é a palavra. É por isso que muitas pessoas não querem ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, de arrependimento, através da palavra dele. Porque o evangelho verdadeiro, genuíno, que eu sei, que eu aprendi, é o evangelho do arrependimento. Não é o evangelho da prosperidade, como muitos pregam, e não é errado você pregar prosperidade, porque o nosso Deus, ele é próspero, nos prospera. Mas você querer ser próspero, ou querer ser curado, mas não transformado, você não está vivendo o evangelho da graça. Você não está vivendo o evangelho do arrependimento de Cristo. Eu louvo ao Senhor que Ele me levantou para me pregar as boas novas. E qual é, pastor José? As boas novas é essa de apóstolo Paulo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. A Deus. O seu culto racional tem que ser santo, tem que ser com sacrifício, e não é para os homens. O culto é para Deus. Se tiver uma ou duas pessoas na igreja, é para Deus. Se tiver 1000 pessoas na igreja, é para Deus. Se vier um dos maiores pregadores na sua igreja, de renome, ou um cantor de renome, mesmo assim, o culto é para Deus. O culto nunca é para nós. Mas os beneficiados, quando nós entendemos que o culto é para Deus, somos nós. Quando a graça, a glória de Deus se manifesta no templo. É isso que Deus quer que eu e você entendamos, que nós, quando chegarmos dentro da casa do Senhor, nós possamos chegar com temor e tremor, sabendo que a presença de Deus, mais uma vez, vai se manifestar. Por quê? Porque você, assim como eu, estamos carregando o reino dos céus dentro de nós, que é a presença de Deus. E quando você tem a convicção, eu estou levando a presença, o Espírito Santo, quando você começa a adorar em espírito e em verdade, a presença se manifesta no ambiente. Então está na hora de eu e você entender. Antes de eu e você pular, antes de eu e você falar em mistérios, antes de eu e você profetizar ou revelar, tenha toda a certeza. É a palavra que é o princípio de tudo. Se tudo que você faz ou está fazendo, usando os dons espirituais do Senhor, estiver alicerçado na palavra, está dizendo que você é uma pessoa que está sendo transformada pelo arrependimento através da palavra. Sabe o que eu acho mais interessante? Que Deus, ele nos faz perguntas, mesmo ele sabendo a resposta. E Ele quer que eu e você nos despertamos nesses últimos tempos, que vai se aproximando para a vinda do nosso Messias, do nosso Jesus, do nosso Salvador. Para eu e você não viver um evangelho de facilidade, o evangelho muitas das vezes de libertinagem, o evangelho que tudo pode. Jesus se preocupa com isso, porque Ele sabe da onde me tirou e da onde te tirou, e Ele sabe que sem Ele nada poderemos fazer. Então, o porquê nós não sermos transformados pelo poder da palavra de Deus? Não existe outra transformação se não for pela luz das Escrituras Sagradas. Eu confesso a vocês que eu estou maravilhado, porque o que eu era, o que eu fui,
e o que eu sou hoje. Eu não sabia nada sobre Jesus. E o pouco que eu sei sobre Jesus, eu tento manifestar e apresentar pelas pessoas ou para as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Então, regaça as mangas, sai do comodismo e vamos para o confronto. Existem almas que ainda não experimentaram a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E você tem esta oportunidade de apresentar a essas pessoas. Porque eu creio. Estou falando com pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Assim como João Batista manifestou o reino ou preparou a chegada de Jesus, e assim como o próprio reino chamado Jesus Cristo se manifestou na terra e deixou para mim e para você o outro Consolador, o Espírito da Verdade, tenha toda a certeza. Você tem capacidade de manifestar o que está dentro de você. É só você não ficar simplesmente se vitimizando, dizendo que não pode, não consegue, que as suas lutas são os maiores, que os seus problemas são inúmeros. Eu quero dizer para vocês, Jesus teve tudo isso que você passou e venceu. Então, por que eu e você não podemos ser vencedor na presença de Cristo? Eu deixo essa palavra para o seu coração, para a sua reflexão. Que Deus abençoe esse início de dia que está se achegando e tenha toda a certeza, Deus quer de mim e de você uma transformação verdadeira. Um grande abraço do seu amigo, Pastor José Ubiratã. E se você puder, compartilhe esta mensagem para abençoar pessoas que ainda não conhecem o reino dos céus. Amém?